Olá, pessoal, amigos e amigas participantes deste nobre estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ministrado pela nossa querida casa Centro Espírita Jesus de Nazaré, localizado aqui em Lorena, estado de São Paulo. Nesta fase, estamos reiniciando, porque ao término, de todos os capítulos, retornamos lá no início, como o nosso irmão, companheiro Roda, já fez o estudo do prefácio, e aqui falaremos sobre a introdução do item 1. Na verdade, aos poucos, como se fossem pinceladas para, aos poucos, iniciarmos o estudo. Então, antes da leitura, de um breve comentário desta parte da introdução, convidamos a todos para a nossa prece, agradecendo ao nosso Pai na figura do Mestre Jesus, por mais este momento, esta oportunidade de estudo, nesta nossa reunião virtual, muito benéfica, muito bacana, e que nós possamos assimilar muito bem esses ensinamentos que, na verdade, já estão no nosso íntimo, nós, espíritos que somos, que já temos várias passagens, várias encarnações pela Terra, muitos de nós, até mesmo na época de Jesus, aqui estivemos. Então, na verdade, cada vez que estudamos, nós estamos aprimorando este estudo que se encontra em nós. Ainda que muitas vezes tenha assim um ar de novidade, e é bom que assim seja, porque na verdade estamos aprendendo cada dia, em cada momento da nossa vida, da nossa caminhada, Mas muitas passagens, grande parte de todo esse estudo já está em nós enraizado. Estamos apenas relembrando e aprimorando, isso é importante. Mas é legal que tenha este ar de novidade, porque é assim que Jesus espera de nós. Nós nunca estamos prontos, assim, estamos sempre a caminho dessa perfeição relativa. Okay? Então, hoje, introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, parte 1. É uma pequena divisão da introdução, que será vista por partes, tá bem? Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro que Kardec nos transmitiu através de uma grande equipe de médiuns, que com ele trabalhou, que todos têm grande mérito. Ele teve cuidado de não mencionar nomes, mas todos eles abençoados. Ainda mais naquela época, que existia muita perseguição, tudo era muito mais difícil, Era muito complicado para aceitar. Hoje nem tanto, A gente costuma dizer, hoje nós trafegamos por uma estrada bem asfaltada, bonitinha, Naquela época eles tiveram que abrir os caminhos, para poder, que futuramente seriam estradas trafegáveis, Hoje nós temos todo esse conforto, essa tranquilidade, graças a esses pioneiros, E os tempos são chegados, Os tempos são esses tempos, hoje, que é colocado até no plural, mas na verdade é o momento agora que nós passamos, nós vivemos. Este é o momento chegado. Então, precisamos, além do estudo, precisamos testemunhar, precisamos procurar caminhar bem. E aí eu já estou falando até do teor aqui, que ele coloca já na introdução, na parte 1. Então, no primeiro parágrafo, ele diz assim, podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. E ele menciona, se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. E podemos dizer, sempre se manterá inatacável o ensinamento moral. A parte moral exige de nós a reforma, nossa reforma íntima mesmo, a renovação íntima de nós, cada um de nós. É um trabalho necessário, cujo benefício é a nossa própria evolução, nosso progresso. Então ele já colocou o ensinamento moral
como uma parte que inatacável, né, como ele já disse, sempre se manterá inatacável, e menciona ainda que o Evangelho propriamente, que Cristo nos deixou, é um código de moral universal sem distinção de culto. Olha que bacana. Então todos os nossos irmãos e irmãs, de todos os cultos, de todos os entendimentos que ainda existem nas divisões, né, denominações de igreja, etc., podem tranquilamente seguir seu estudo. Por quê? É o conteúdo moral do Evangelho. É um Evangelho colocado de forma organizada, visando principalmente esta quinta parte, que é o ensinamento moral. Ok? Então, dessa maneira, ele divide essa introdução em partes, né, chamando a atenção nessa primeira parte para este ponto. Tá bem? E ao longo do estudo do Evangelho, isso será sempre lembrado, né? Porque todas as passagens do Evangelho, em todas elas, né, dentro do estudo segundo a doutrina espírita, sempre é tirado um ensinamento moral, uma conclusão moral, que é o mais importante para nós. Não apenas conhecer tal passagem, tudo bem, é legal. Poxa, saber de cor até alguma passagem, capítulo tal, versículo tal, lá naquela passagem diz assim tal. Tudo bem, mas o que Jesus quis dizer com isso? Aliás, é interessante aqui lembrarmos o seguinte: não podemos, ao longo do Evangelho, no estudo do Evangelho, pela letra, como está escrito no Evangelho, muitas vezes não podemos tomar ao pé da letra exatamente, Jesus disse assim, 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 assado. Muitas vezes ele usou de argumentos, ele usou de recursos, de palavras, até de conceitos da época. Tá? Então, se formos traduzir para o nosso tempo hoje, poderemos usar até outras palavras, outros conceitos modernos, sem alterar, novamente aqui falando, o ensinamento, o conteúdo moral. Ele usava naquela época, como é que o povo poderia entender? Né? Ele tinha que falar palavras, por exemplo, candeia, né? Como ele falou, né? Não colocar não esconder a candeia, né? Quando a candeia se acende, não esconder, não pode ficar escondido, né? Ela tem que ficar exposta. Hoje em dia, tem muitas vezes, certas palavras daquela época, hoje, se não se explicar, se não recorrermos ao dicionário, a gente fica meio, né, no ar, assim, sem saber o significado naquele momento de pronto. Né? E tantas outras também. Então, Jesus é realmente fantástico, um espírito evoluidíssimo, sem dúvida, por isso ele é o mestre. Já naquela época ele já era, né, o Senhor. Imagine agora, ele está mais evoluído ainda, assim como nós evoluímos, né? Todos nós evoluímos. E Jesus é fantástico, Jesus é fantástico. Então ele passou todo esse ensinamento já visando o quê? Visando séculos à frente. Como ele disse, né? Não passará nenhum tio, nenhum ponto, nem nada do que ele deixou escrito. Não necessariamente aquelas mesmas palavras, que ele quis dizer o seguinte: o conteúdo moral não se alteraria. Tudo o que ele ensinou continua sendo válido e sempre continuará. E isso nós vamos verificar ao longo, no decorrer do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá ok? Então é isso, resumidamente, esta parte 1 da introdução, é isso que quer dizer, tá? Se a gente se estender aqui, a gente vai estar falando a mesma coisa, com outras palavras, né? E aos poucos, então, a gente vai vendo, depois vai vir a introdução parte 2, e assim por diante, tá bom? A introdução é até um pouco longa, por isso que a gente dividiu, justamente, não temos pressa, né? Vamos estudando aos poucos, né? Pegando o estudo desde o início, que é bacana, né? E temos todo o Evangelho pela frente aí, tá bom? Então, muita paz a todos, ótima semana, Deus abençoe, tá bom? E até o estudo do Livro dos Espíritos, né? Na quarta-feira. Fique com Deus.